E aí, galera, beleza? Preparados para dar continuidade? Hoje nós vamos aprender a construir gráficos de função. Vamos pegar uma função, levar ela para um plano cartesiano, achar sua abscissa, sua ordenada e depois traçar uma linha que a representa. Então, espero que vocês gostem. Vamos nessa? Que tal a gente começar pelo plano cartesiano? Vamos relembrar o que vocês já estudaram aí nas séries passadas. O plano cartesiano ele é formado por duas retas, uma na vertical e a outra na horizontal. Essa reta na vertical nós chamamos ela de eixo Y ou também eixo das ordenadas. A reta na horizontal nós chamamos ela de eixo das abscissas ou então eixo X. Então, toda vez que eu falar de Y, eu estou falando de ordenadas. E toda vez que eu falar de X, eu estou falando de abscissas. Tá certo? Essas duas retas, elas se encontram em um ponto, conforme mostra aqui. Esse ponto que elas se encontram, nós chamamos ele de origem. É a partir dali que nós vamos começar a contar tanto os valores do x quanto os valores do y. Então, naquele ponto ali da origem, nós falamos que o nosso valor do x é 0 e o nosso valor do y também é 0. E aí, reparem o seguinte, que da origem para frente, nós temos que os valores do x serão positivos. Então, da origem para trás, nós temos que os valores do x serão negativos. Da origem para cima, nós temos que o valor do y os valores do y serão positivos. E da origem para baixo, nós temos que os valores do y serão o quê? Negativos. Então, a origem, ela serve, além da gente iniciar a nossa contagem dos números reais, ela serve também para falar qual vai ser o sinal. À frente e acima, positivo, atrás e abaixo, negativo. Reparem que o encontro dessas duas retas, do y com x, acaba dividindo todo o nosso espaço em 4 partes iguais. Cada parte dessa nós chamamos de quadrante e ela tem uma função. Qual é a função? Em cada quadrante, eu sei identificar o sinal do x e o sinal do y. Olha um exemplo. Cuidado! O quadrante, nós contamos ele em sentido anti-horário. Então, onde é que está o nosso primeiro quadrante? A característica do nosso primeiro quadrante é que todos os valores são positivos. Tanto os valores de x quanto os valores de y. Tudo é positivo. A característica do nosso segundo quadrante é que o x está lá atrás. Então, o x é negativo, mas o y eu vou pegar na parte de cima. Então, o y é positivo. Então, o x é negativo e o y positivo. Já a característica do nosso terceiro quadrante, que é essa terceira parte que está lá embaixo, significa o quê? Que tanto o x quanto o y, qualquer número que eu pegar para eles ali naquela parte, vai ter sinal negativo. E temos o quarto quadrante. No quarto quadrante, se eu escolher um valor para x, eu já sei que o sinal dele vai ser positivo, porque ele está apontando para frente. E se eu escolher um valor para y, eu sei que o valor dele vai ser negativo, porque ele está apontando para baixo, tá certo? Eu costumo brincar que para a gente lembrar do sinal de cada quadrante, basta você olhar o olhar deles. Como assim? Olha no primeiro quadrante. O primeiro quadrante aqui é como se eles estivessem de olhos abertos. Olha aí, ó, os dois estão de olhos abertos, então são positivos. No segundo quadrante, é como se eu tivesse fechado o primeiro olho. Então, significa que o x é negativo e o y é positivo. Olha a piscadinha, né? A piscadinha do primeiro olho. No terceiro quadrante, todo mundo fechou o olho. Então, todo mundo é negativo. No quarto quadrante, ó, a piscadinha no segundo olho. Então, significa que o y ali é negativo, tá bom? Eu estou falando de x e y, mas vocês precisam entender que as coordenadas, elas é dada nessa seguinte ordem. Primeiro vem o valor da abscissa, do x, e depois vem o valor da ordenada, do y. É como se fosse uma batalha naval. Primeiro você fala horizontal e depois você fala vertical. Por isso que ali, ó, os sinaizinhos, os dois abertos positivo, então é x e y positivo. O primeiro piscou, o segundo fechou aberto, então x é negativo, y é positivo, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos ver agora como marcar as coordenadas no plano cartesiano. Então, eu coloquei 4 pontinhos vermelhos aí, e aí a gente vai achar as coordenadas dele. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto. Olha só, eu já tracei uma reta perpendicular ao eixo x, e aí, para a gente saber esse ponto, a gente sabe que da origem é 0. Então, a gente conta 1,
2. Então, já sei que a nossa coordenada x aqui é quanto? 2. Agora, eu preciso descobrir a nossa coordenada y. Então, eu traço uma reta perpendicular para encostar em y. E aí, a gente conta a partir da origem. 0, 1, 2, 3. Então, as coordenadas desse nosso ponto aqui, como vocês podem reparar, é 2 e 3. Repara que primeiro vem x e depois vem quem? Y. Vamos ver dos próximos pontos aqui. Vamos vir para o ponto de cá. Olha, ele já está à esquerda da origem. Então, já sei que aqui o nosso x ele é negativo. Lembrando que aqui o nosso x é positivo, o nosso y acima é positivo e o nosso y abaixo é negativo. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Esse é o valor do nosso x. E o nosso y está acima, então é positivo. Então, aqui é 1. Quem seriam as coordenadas desse nosso ponto? Menos 8 e 1. X primeiro, depois y. Para mais um ponto aqui. Vamos aqui, ó. O x está à direita, então está à frente da nossa origem. Vamos, sinal positivo. Se aqui é 2, então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos ver o valor do y. Está abaixo, então, sinal negativo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, quem seriam as coordenadas do nosso ponto A? Seria 8 e menos 3. Vamos aqui no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, antes mesmo de eu marcar, eu já sei que todo mundo é negativo, né? É a característica dele, todo mundo está de olho fechado. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é menos 5. E agora vamos ver o y. Se aqui é menos 3, aqui é menos 4. Então, quem seriam as coordenadas do nosso ponto T? Menos 5 e menos 4. Deu para lembrar um pouquinho como é que funciona o nosso plano cartesiano? O que eu falei para vocês? O primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Aí, as coordenadas, tudo positivo. No segundo quadrante, o x é negativo. Aqui, o x está negativo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Olha aí, todo mundo negativo. E no quarto quadrante, apenas o y é negativo. Olha lá o y, apenas ele é negativo. Mas o que isso tem a ver com função? Como é que a gente vai pegar a função e colocar ela aí, nesse plano cartesiano? Para entender melhor, nós precisamos passar por 3 passos. Olha só. Primeira coisa que vocês precisam entender é construir de preferência uma tabela com as linhas, conforme a quantidade de x que vocês quiserem escolher, e no mínimo 3 colunas. Na primeira coluna, são os valores que você vai colocar no domínio, ou seja, são os valores de x que você quer para aquela função, entendeu? Na segunda coluna, você vai colocar a sua função, e aí nessa função você vai substituir o valor de x pelo aquele que você escolheu. E na terceira coluna vão ser os resultados de x e de y. Então, a ideia é você construir essa tabela. Construir essa tabela, então lá na última coluna, você vai ter que para cada x, vai achar uma imagem, ou seja, um valor de y. E aí vai construir o seu par ordenado. Construiu esse par ordenado, você vai lá e marca esse ponto no nosso plano cartesiano, tá certo? Essa é a ideia, esses são os 3 passos que, se você seguir, não vai ter como errar na montagem, na construção de um gráfico. Na prática, vamos ver como é que isso funciona. Eu já trouxe aqui um exemplo com a tabela, mas eu vou explicar passo a passo para vocês entenderem. Então, olha só, primeira coisa, o que eu quero fazer aqui, eu quero construir o gráfico dessa função. F de x igual a 2x mais 1. Lembrando, tá, gente, que f de x é a mesma coisa que y, serão as nossas ordenadas. Então, o que eu falei para vocês no primeiro passo? Constrói uma tabela com 3 colunas. Então, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Na primeira coluna, serão valores de x que você irá colocar para poder achar a imagem, os valores de y. Então, nesse caso aqui, eu peguei o ponto 0, eu peguei 2 acima de 0 e 2 abaixo de 0. Como assim? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Que aí eu vou conseguir ver a minha função tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Essa é uma sugestão que eu dou para vocês quando forem escolher os valores de x. Tente pegar o quantitativo positivo e o mesmo quantitativo negativo, tá bom?
que acontece? Na segunda coluna, você escreve a sua função. E aí, a cada linha, você vai substituindo pelo valor de x que você escolheu. Então, ó, nesse caso aqui, eu coloquei menos 2. Então, eu pego a minha função e aonde tem x na minha função, eu vou tirar e vou colocar o menos 2 e vou resolver. Então, aqui ficaria 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 1, menos 3. E aí, na terceira coluna, você junta o valor do x com o valor do y, que foi o resultado que você achou. Nesse caso, o meu x era menos 2 e o resultado que eu achei foi quem? Menos 3. Pronto, nós temos aqui a nossa primeira coordenada, o nosso primeiro par ordenado, onde o x é menos 2 e onde o y é menos 3. A gente já pode levar isso lá para o plano cartesiano. Dando continuidade, faz a mesma coisa, ó, x menos 1. Então, vim aqui na segunda coluna, tirei o x e no lugar dele coloquei menos 1. Resolvi toda a minha conta, achei que é menos 1. Então, na terceira coluna, se o x é menos 1, a imagem que eu achei, o resultado que eu achei para y foi quem? Menos 1. 0. Quando eu substituir com 0 aqui também, ó, tiro o x e coloco 0. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, significa que quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, eu passo aqui por todo o processo, eu vou achar que o y é 3. Quando o x é 2, eu passo por todo o processo e vou achar que o y é 5. Então, a sua terceira coluna, ela vai ser a coluna com as suas coordenadas, onde você vai ter o valor das abscissas e das ordenadas, o valor de x e de y. E com esses valores aqui, você consegue construir o gráfico da função. Olha como é que fica legal no plano cartesiano. Então, ó, só para a gente lembrar, eu já deixei as coordenadas da função aqui, tá? Para a gente não ter que ficar toda hora voltando. Lembrando que a função que a gente está construindo o gráfico é a função f de x igual a 2x mais 1, tá certo? Vamos aqui lembrar o nosso plano cartesiano. Então, o eixo vertical corresponde ao nosso y, lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo os valores. E na horizontal são os valores do x, lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo. Primeiro valor que eu quero marcar, menos 2 e menos 3. Gente, ó, a cada 2 quadradinhos aqui está contando uma unidade, tá bom? Então, 0, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A mesma coisa aqui, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Essa questão da divisão do plano cartesiano, isso eu vou deixar a critério de vocês. Vocês podem estar dividindo de 1 em 1, de 2 em 2, conforme acharem mais fácil, mais prático, tá bom? Contanto que, do mesmo jeito que você faz no x, você tem que fazer no y, para ficar certinho o gráfico de vocês. Então, vamos lá. Primeira coordenada, x e depois y. O nosso x é menos 2. O menos 2 está para trás, está para a esquerda. Então, está aqui o nosso x, menos 2. E o nosso y é menos 3. Então, ó, o menos 2 vai ao encontro do menos 3. Ó. Então, tá aqui o nosso valor, que eu quero é esse aqui, nosso pontinho. Vou colocar aqui menos 3. Próximo ponto. Então, ó, já marquei esse. O que eu quero é menos 1 e menos 1. Então, x é menos 1 e o y é menos 1. Aqui está o nosso menos 1, menos 1. Quando eu juntar eles, parte, tá aqui, ó, o ponto que eu quero. Próximo ponto, 0 e 1. Então, significa que o x é 0, está aqui em cima na origem. E o y é 1. Quando um dos dois for igual a 0, você marca em cima da coordenada do outro. Aqui o x não é 0, então eu vou marcar 1 na reta do y. Aqui está 1. Então, você vem e marca 1 aqui em cima, tá certo? E se fosse ao contrário, por exemplo, se fosse 1 e 0. Tá vendo que o y é 0? Então, você vai marcar um 1 em cima da reta do x, tá bom? Então, já foi esse aqui também. Próximo ponto, 1 e 3. O 1 tá aqui, que é o x. Agora, vamos subir ele até chegar no 3. Tá aqui o nosso 3. Então, tá aqui o nosso 3. Próximo ponto, 2 e 5. Então, ó, sobe o 2, até chegar no 5. Tá aqui o encontro deles. 5. Pronto.
Temos aqui os pontos da nossa função 2x mais 1. Agora, trace uma linha ligando esses pontos. Ó. Quando eu traçar uma linha, finge que é uma linha, eu vou ver que aqui vai ser aproximadamente uma reta. Então, o gráfico dessa função será uma reta. Ignora essas curvinhas aqui, porque a mão da gente não é tão reta, tá bom? Tá aqui o gráfico da nossa função 2x mais 1. Lá na frente, a gente vai ver que toda função com essa característica aqui, de primeiro grau, sempre vai possuir o gráfico conforme uma reta crescente ou decrescente. Agora eu vou usar um aplicativo, o nome dele é Desmo, para vocês verem de forma precisa e exata como se comporta essa função no plano cartesiano. Até porque desenhar em uma mesa digitalizadora é difícil, gente. Eu não tenho essa habilidade. Então, vamos aqui acompanhar. Esse aplicativo, ele é gratuito, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Para a gente, a gratuita já resolve. Então, eu vou colocar aqui no canto a nossa função que a gente estava estudando no exemplo. Então, ela era f de x igual a 2x mais 1. Ao colocar a função, ele já traz para mim automaticamente o gráfico, como se eu tivesse todos os pontos já juntando eles por uma linha. Então, a gente vai ver que vai ser uma reta. Para tirar a prova, eu vou colocar aqui os pontos que a gente achou lá na tabela, para ver se eles estão em cima dessa linha vermelha, dessa reta vermelha. O primeiro ponto que nós achamos foi menos 1 e menos 3. Olha lá ele aparecendo. O segundo ponto foi menos 1 e menos 1. Olha lá ele também. O terceiro ponto foi 0 e 1. O quarto ponto que achamos foi 1 e 3. E o quinto ponto que nós achamos foi 2 e 5. Então, reparem que todos os pontos estão em cima dessa linha vermelha, que corresponde à função 2x mais 1. Né? Se eu ampliar aqui, ó, o nosso plano cartesiano, eu estou aumentando, tá vendo que eu já cheguei na escala de 40? Eu estou vendo que a nossa função ela vai continuar sendo uma reta, né? O comportamento dela é uma reta. Então, aqui vocês podem ver melhor o gráfico da função 2x mais 1. Bem melhor, bem mais visível, né? Então, vamos avançar. Exemplo 2. Vamos construir o gráfico agora de uma outra função. Olha só como é que é representada ela. X ao quadrado menos 4. Pessoas, é uma função de segundo grau. Lá antes a gente teve uma função do primeiro, no exemplo 1. Agora no exemplo 2, função do segundo grau. Primeiro passo, constroem a tabela. Olha a nossa tabela aqui com 3 colunas. A primeira coluna x, a segunda coluna com a função e a terceira coluna são as respostas, tá bom? Gente, quanto mais valores de x vocês pegarem, mais preciso vai ficar o gráfico de vocês. Então, eu recomendo que vocês peguem sempre, como eu falei, a mesma quantidade de positivos, pega de negativo. Geralmente, eu falo para meus alunos que para pegarem do menos 4 ao 4, que aí eles vão ter uma resolução melhor do gráfico. Aqui eu peguei do menos 3 ao 3, então olha só. Primeira linha, menos 3. Então, você vem na sua função e aonde tem o x dela, você vai tirar e vai colocar quem no lugar? O menos 3. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, dá 9 positivo. 9 menos 4, 5. Então, significa que quando o meu x for menos 3, o meu y será 5. Eu já deixei aqui tudo respondido para a gente ganhar tempo. Então, olha só. O menos 2, quando eu colocar o menos 2 no lugar do x, vou achar como resposta 0. Quando eu colocar o menos 1 no lugar do x, então vou achar como resposta menos 3. Quando eu colocar o 0, eu vou achar minha imagem, menos 4. Quando eu colocar 1, eu vou achar minha imagem, menos 3. Quando eu colocar 2, eu vou achar minha imagem 0. E quando eu colocar 3, eu vou achar minha imagem 5. Então, ó, vou levar essas coordenadas que a gente achou da função para a próxima etapa. Vamos construir o gráfico usando essas coordenadas. Olha como é que fica. Tá aqui as nossas coordenadas. Lembrando que nós estamos fazendo o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Vamos marcar aqui as nossas coordenadas, então. Reta horizontal, valores de x. Reta vertical, valores de y. Aqui é a nossa origem. Primeiro ponto, x é igual a menos 3 e y é igual a menos 5. Então, ó,
x menos 3 está aqui e o 5 vai estar aqui, ó, 5. Então, vamos ao encontro das duas. Quando a gente for ao encontro das duas, estamos ali o nosso primeiro ponto. O papel quadriculado, gente, ele ajuda muito vocês nessa precisão, tá bom? Então, tá aqui o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, menos 2 e 0. Então, ó, x é menos 2 e o y é 0. Quando isso acontecer, uma das coordenadas for 0, vocês marcam em cima da outra coordenada. Então, nesse caso, se o y é 0, eu vou lá e marco em cima do x, que é menos 2. Tá aqui, então, menos 2. Tá aqui. Próxima coordenada, menos 1 e menos 3. Então, o menos 1 tá aqui. Lembrando sempre que é x primeiro, depois y. E o menos 3 está aqui, menos 3. Então, ó, vamos ao encontro das duas. Pá, 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 pá. Então, tá aqui, ó, nesse pontinho aqui. Menos 3. Próxima coordenada. Agora o x é 0. O y é menos 4. Então, você vai lá e marca em cima do y, menos 4. Próxima coordenada, 1 e menos 3. Então, o x é 1, ó, na reta horizontal. E o y é menos 3 na reta vertical. Tá aqui, ó. Próxima aqui, 2 e 0. O x é 2, o y é 0. Então, você vai lá e marca em cima do 2. Agora, vamos para o próximo ponto. 3 e 5. Então, 3 está aqui. Vamos ao encontro do 5. Pá, 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 pá. O 5 está aqui. Marquei o próximo ponto. Agora, só é você traçar uma reta que vai ligar todos esses pontos. Quando você traçar essa reta, essa linha, né, você vai ter o desenho aí da sua função. Opa, tá aqui. Esse é o gráfico da minha função. Ignore esses tracinhos que eu dei aqui, porque a mão não é tão firme. Então, o gráfico que representa essa função do segundo grau é dado por essa aqui. Nós chamamos isso aqui uma parábola com concavidade para cima. Concavidade é como se fosse essa boca virada para cima. E como é que seria uma concavidade para baixo? A boca virada para baixo, tá certo? Vamos aqui no 10º de novo visualizar como é que ficaria o gráfico da nossa função. Como eu disse para vocês, desenhar na mesa digitalizadora é muito difícil. Então, ó, a função que nós estamos estudando é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Ó, ele automaticamente já deu para a gente aqui a nossa parábola com concavidade para cima. Eu quero confirmar se os pontos que eu coloquei lá na tabela estão certos. Então, vamos colocar todos esses pontos aqui, vamos ver se eles estão marcados no nosso plano, na nossa função. Então, o primeiro ponto que eu achei foi menos 3 e 5. Olha lá ele aparecendo. O segundo ponto foi menos 2 e 0. Olha ele aí. Depois, a gente achou o menos 1 e o menos 3, seguido de 0 e menos 4. Olha os nossos pontos aparecendo. Depois, 1 e menos 3. Depois, nós pegamos aí o 2 e o 0. E, por último, nós achamos aí o 3 e o 5. Então, conforme vocês podem analisar, todos os pontos da nossa tabela estão no gráfico. Se algum desses pontos estivesse do lado de fora, então o nosso gráfico estaria errado. Esse ponto específico estaria errado. Alguma continha deu errada, tá bom? Se eu ampliar aqui, ó, a gente vai ver que o gráfico dessa função sempre vai ser uma parábola com concavidade para cima. Bem melhor a visualização aqui, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de gráficos de funções para vocês verem que cada função possui seu comportamento no plano cartesiano. Então, nesses dois casos aqui, a gente tem uma função de primeiro grau, onde o x é positivo e o x é negativo, então função crescente e função decrescente. Aqui nós temos o gráfico de uma função que é representada por um número, que a gente costuma falar que é uma função constante, uma função do segundo grau, uma função do terceiro grau, uma função em forma de raiz, né? Uma função em forma de fração, fração com segundo grau no denominador, o expoente. Então, pessoas, para vocês verem aqui que cada função vai ter um jeito de ser representada no plano cartesiano quando vocês colocarem as coordenadas lá. Agora, cuidado, porque nem todo gráfico representa a função. E aí a gente precisa saber quando aquele gráfico é de fato uma função ou não. Para isso, eu vou ensinar um macete para vocês, olha só. A ideia é vocês traçarem uma reta perpendicular
ao eixo X, em cima do gráfico, tá bom? Se essa reta cortar o gráfico em apenas um ponto, aí é função. Agora, se essa reta cortar o gráfico em mais de um ponto, não é função. Por quê? Porque a gente precisa entender que para cada x, nós vamos ter apenas uma única imagem, um único valor para y. Então, se você tem um x que possui mais de um valor para y, então esquece que não vai ser função. Logo, lembrem-se, toda função possui um gráfico, mas nem todo gráfico é uma função. Na prática, como é que funciona? Olha o nosso primeiro exemplo aqui, que eu vou colocar para vocês. Eu tenho y e x. Eu tracei uma reta pontilhada perpendicular ao eixo x. Olha, formou um ângulo de 90 graus. Essa reta, gente, ela encostou em apenas um único ponto no meu gráfico, que é esse vermelho aqui. Nesse caso, eu tenho que esse gráfico aqui é de uma função, porque essa reta pontilhada só encostou em um único ponto da minha função. Olha esse outro exemplo aqui. Tracei uma reta perpendicular ao eixo X. Mas ó, o gráfico que é esse vermelho aqui, essa reta perpendicular encostou em 2 pontos. Se encostou em 2 pontos, significa que para esse x eu vou ter 2 valores de y. Então, isso aqui não é uma função, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, vai depender do ponto de vista. Porque ó, eu tracei uma reta perpendicular ao eixo x, só que está vendo que essa reta não encostou na minha função, que é essa reta vermelha? Então, nesse caso, para x maiores que 5 ó, e menores do que 1, não é função, porque não tem gráfico. Agora, e se eu pegar e restringir o valor, ou seja, se eu colocar apenas entre 1, 2, 3 e 4, focar só nesse pedacinho e traçar uma reta, está vendo que ela encostou em um único ponto desse gráfico vermelho? Aí sim, nesse pedaço específico, esse gráfico vai ser uma função. Então, como é que funcionaria aqui? Se eu considero todos os números de x, não é função. Mas se eu considero x entre 1 e 4, é função, porque quando eu passei a reta, pegou só em um ponto. Ficou clara a ideia? Dando então continuidade, vamos entender o que seria um zero da função. Gente, é bem simples. Quando eu olho isso lá no plano cartesiano, o zero da função é aonde a função vai encostar no eixo x. Olha esse exemplo que nós temos aqui embaixo. Nós temos a função, ó, que é essa linha vermelha. Aonde ela está encostando no eixo x, olha, tem um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Então, nós temos aqui 5 pontos. Esses pontos significam que aonde a minha função vai ser zero. Ou seja, é aonde f de x é igual a zero. É aonde o y vai ser zero. Eu vou ter um valor para x, mas o y eu já sei que vai ser zero. E aí a pergunta é, como eu faço para achar isso? Simples. Você pega a sua função e iguala ela a zero. Se você tem lá a função f de x igual a 3x mais 2, você faz 3x mais 2 igual a zero. Que aí você vai zerar o y e vai achar o valor de x para quando o y for zero. Olha um exemplo. O exemplo sempre fica mais claro. Então, olha só. Que eu quero achar o zero dessa função. O que significa o zero? Eu quero achar o valor de x, onde essa função vai encostar no eixo x, lá no plano cartesiano. Então, o que nós vamos fazer? Toda vez quando pedir para achar o zero da função, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Não é f de x igual a x mais 2? Então, você pega a função, quem é a função? X mais 2, e coloca igual a zero. Logo, acha o valor de x. X aqui seria igual a quem? Como é uma função do primeiro grau, basta isolar. Está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, o que significa isso aqui? Que quando o seu x for menos 2, o seu y vai ser zero. Então, significa que quando você tiver seu gráfico, né, quando você for fazer lá no plano cartesiano, gente, ficou retíssimo, né? Você vai ter que, quando tiver aqui um menos 2, a sua reta, o gráfico da função, vai passar exatamente aqui, ó. Está encostando no eixo x, no ponto menos 2.
Essa é a ideia da função. Essa é a ideia do zero da função. Tá certo? Ficou claro? Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós falamos aí sobre o plano cartesiano, eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, sobre os quadrantes, que são as 4 partes que é dividido o plano cartesiano, onde você pode olhar o sinal. Primeiro quadrante, tudo positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, todo mundo negativo. E quarto quadrante, x positivo, y negativo. Em seguida, nós falamos como construir o gráfico de uma função. Você faz uma tabela. Primeira coluna, os valores de x. Segunda coluna é onde você vai resolver a função usando os seus valores de x. E terceira coluna são os resultados que você vai obter. E aí nós aprendemos a pegar esses resultados em forma de coordenadas e jogamos no plano cartesiano. Vimos que toda função possui um gráfico, mas que nem todo gráfico é uma função. Para ser uma função, você tem que traçar uma reta perpendicular ao eixo x, e essa reta tem que encostar no gráfico em apenas um único ponto. E por último, nós falamos sobre o zero da função, que é aonde a função vai encostar no eixo x, que para achar o zero da função, basta você pegar a função e igualar a zero, e isolar o valor de x. Sendo assim, hoje nós encerramos essa primeira parte sobre gráficos e vamos retornar falando sobre função afim e função quadrática, ou seja, vamos estudar o gráfico de uma função de primeiro grau e o gráfico de uma função do segundo grau. Então, vão aí, peguem a apostila, dão uma revisada nesses conteúdos que nós estamos vendo até agora e nos vemos na próxima videoaula. Falou, galera!